Será que existe realmente um momento certo pra gente fazer as coisas ou para as coisas acontecerem? Cara, eu já venho cantando essa pedra há muito tempo de que não existe tempo certo, momento certo para as coisas. Existem momentos em que é mais conveniente, que faz mais sentido fazer uma coisa X ou Y. Cara, já parou pra pensar o quanto de vida a gente pode estar perdendo, não tempo a mais para se viver, mas o quanto de vida no presente às vezes a gente perde por esse medo de achar que não é a hora certa para fazer uma coisa, por ter que esperar as melhores condições para fazer uma coisa. Eu vou dar o exemplo de uma situação que aconteceu com uma amiga minha, quando ela conheceu um cara com o qual ela se apaixonou muito. E esse cara também se apaixonou por ela. Esse caso aconteceu há 6 anos, quando eles se conheceram. Desde então, eles tinham planos de ficar juntos, eles eram de cidades diferentes, mas tinham planos de ficar juntos, de morar juntos e viver a vida, né? Ser feliz, né? Na época, esse cara em questão falava que ainda não era o momento certo para fazer uma mudança do tipo, para assumir uma relação, porque ele precisava estruturar a vida dele financeiramente e estruturalmente. O que não é nenhum problema, galera. Eu acho que a gente tem que ter, sim, foco no que a gente tá fazendo. A gente tem que ter uma estrutura de vida boa para assumir certos compromissos. Só que o tempo foi passando. Depois desse 1 ano que eles se conheceram, aconteceu uma coisa que eu acho que vocês ouviram falar, talvez, chamado pandemia mundial. E nessa pandemia, muita gente postergou vários planos aí pra vida que estavam afim, sei lá, entrar numa graduação, casar, viajar. Muitos planos foram obrigados a ser adiados, mas outros foram adiados porque as pessoas pensaram, bom, o mundo está acabando, não é o momento certo para se fazer alguma coisa. Engraçado que a taxa de fertilidade durante a pandemia foi uma coisa louca, gente. Eu acho que muita gente estava em casa e pensou assim, poxa, o mundo está acabando, por que não meter um boneco agora? E isso não é um julgamento, porque eu acho que quem decide o momento certo, quem acha que faz sentido fazer alguma coisa naquele momento, é só a pessoa. Não cabe a gente falar, como assim? Ter um filho durante a pandemia? Como assim nada, meu amigo? Hoje em dia essas crianças estão tudo grande aí, vivendo, indo pra escola, fazendo as coisas. Enfim, voltando na história. Aconteceu a pandemia e os planos de ter uma relação séria foram adiados. Só que nesse meio tempo, esse cara, ele não conseguiu organizar plenamente do jeito que a expectativa dele esperava a vida financeiramente e estruturalmente. E essa garota, essa amiga minha, ela já estava pronta para isso. Assim, né? Mentalmente pronta. Eu acho que muitas coisas, elas são construídas à medida que elas vão se estabelecendo. E aí passaram-se 2 anos de pandemia, mais 1 ano de recessão ali de pandemia, mais uns 2 anos aí de medo por parte do cara, e até hoje essa história nunca aconteceu. Sim, eles ainda se falam, eles têm contato, mas essa história não aconteceu porque o cara acha que não é o momento certo. E aqui, gente, eu não vou entrar no mérito de que, é um cara escroto, não sei o quê, porque não se entra nesse mérito especificamente nesse caso. Só que esse cara continua sozinho, sofrendo, querendo, e eu sempre fico pensando, cara, e se nesse meio tempo de 6 anos, onde uma história que queria ser vivida não foi vivida, se nesse meio tempo eu morresse, ou esse cara morresse, eu acho que perdeu-se a oportunidade de pelo menos tentar viver um negócio, ver se dá certo, dar tempo de dar errado, pra depois começar de novo e bola pra frente, procurar outra coisa. Perdeu-se esse tempo todo nesses 6 anos. E eu fico indignada com isso porque, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito equilibrada no sentido de vamos viver o que há pra viver, mas ao mesmo tempo também se preocupar com o futuro. Porque, cara, eu sei que a vida não é fácil. Eu sei que não é fácil a gente ter o que a gente tem, a gente conquistar as nossas coisas, a gente se sentir seguro pra dar os próximos passos. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter em mente de que a gente pode não estar vivo amanhã. E eu sei que isso pode soar muito drástico, muito dramático, porque assim, eu tenho uma concepção de que amanhã, às 10h22 da manhã, eu vou estar viva. Porque se eu tô viva hoje, se eu tô dentro de casa, qual que é a chance de eu não estar viva amanhã? Mas, gente, a vida, a gente não prevê a vida. A gente se acostuma com os padrões e a gente acha que tem um controle sobre as situações, sobre como a vida tá fluindo, mas a gente não tem. Quantos casos, cara, você já ouviu de uma pessoa que às vezes foi lá, se despediu da outra, deu um tchau porque se encontrou e aí no dia seguinte ela não tava mais lá? Pode soar até hipócrita da minha parte, porque eu sou uma pessoa que tem ansiedade, eu sou uma pessoa que se preocupa muito com o chão que tá pisando. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero viver o presente, eu também quero viver o que eu tenho agora. Cara, o tanto que eu evito briga boba na vida, porque às vezes eu posso ir embora da casa da pessoa brigada com ela e eu posso nunca mais ver essa pessoa por algum motivo. Aí eu vou perder o meu tempo brigando, ficando de intriguinha, de casa. Não, velho. Agora mesmo eu tô vivendo algo parecido com isso. Eu fui demitida 2 vezes e aí eu decidi fazer um intercâmbio, cara. Eu decidi ficar longe do mercado de trabalho por 8 meses, estudando uma outra língua, num outro lugar, usando uma grana que eu guardei a minha vida. E é claro que eu escutei de muita gente
consciente que talvez não é o momento certo para você fazer isso, mas o que é o momento certo? O que é a hora certa para começar a namorar? O que é a hora certa para começar a casar? Para fazer um intercâmbio? Para fazer um ano sabático? O que é a hora certa para isso? Eu acho que muita gente talvez associe ao momento financeiro que você está vivendo. Se você está na pindaíba, não é o momento para você fazer nada, porque corre o risco de você perder tudo e não ter estrutura para viver e se manter. Ou às vezes é um período que a pessoa está com uma baixa emocional muito grande, talvez. E se às vezes isso que a pessoa está evitando de fazer vai ser justamente o que pode salvar ela de alguma forma. Ah, fulano, não é o momento para você abrir uma conta no TikTok e postar seus vídeos, porque você vai gastar muito tempo, porque você, enfim, é uma coisa muito desgastante, mas vai que justamente criar essa conta e fazer isso vai ser o que vai gerar uma grana para ela no futuro. Ah, fulano, não é o momento para você abrir um negócio, que você vai ter que investir seu capital, você vai ter que investir o seu tempo e talvez não dê certo. Mas aí vai que é o negócio, cara, que vai prosperar e dar uma grana pra pessoa, que vai dar um senso de vida para aquela pessoa. Ah, porque não é o momento de você pausar a sua carreira e ir para um outro lugar fazer um intercâmbio. E eu não tô falando aqui como a rainha da razão, que sabe, não. Toda hora que você tiver uma ideia, você tem que fazer aquilo, porque não é isso. É a questão da gente parar para questionar o que é a hora certa das coisas, o que é a hora certa para cada um, o que é a hora certa para mim, para você, e a gente desapegar um pouco da ideia de controle e tanta segurança que a gente tem no futuro. A gente tem uma segurança muito falsa do futuro. Tem dias que eu me pego pensando que eu não vou conseguir aposentar porque a geração que está oferecendo mão de obra agora, eles não estão contribuindo com o INSS, que é a geração Z, e a minha geração, que é o dos milênios, a gente tá meio ferrado por causa disso. E aí a gente tem que juntar dinheiro e patrimônio desde então para quando eu chegar na aposentadoria. Então pensa, eu sou uma pessoa de 32 anos preocupada para quando eu tiver 70. Mas cara, quem me garante que eu vou estar viva com 70 anos? Quem me garante que amanhã não pode cair uma turbina de avião aqui? E eu sei, cara, eu sei que isso soa muito exagerado, alarmista, mas é porque eu acho que às vezes a gente tem que pensar no alarmismo para poder se dar conta de que a vida é só o hoje. E eu também não quero que isso aqui soe como uma frase de coach, porque não é. Só que eu acho que cansa muito a gente ficar adiando tanto os nossos planos, adiando tanto o fogo da vida, que é o viver o agora, é fazer o agora, porque a gente fica esperando o momento certo, sendo que não existe o momento certo. Não existe decisão certa ou errada. A gente toma uma decisão que na hora faz sentido. Ah, mas e se for uma decisão impulsiva? Se for uma coisa que você não vai conseguir lidar depois? Cara, que o seu eu do futuro lide. Eu lembro que em 2021 eu cismei que eu queria comprar um apartamento porque era a coisa que me daria mais segurança na vida. É o que os nossos pais, os pais dos millennials, pregavam, né? Que a primeira coisa que você tem que preocupar na vida é ter o lugar de morar. Só que, cara, eu sou uma pessoa sozinha. Seria só a minha renda para arcar com um apartamento. E assim, pra quem já pesquisou sobre apartamento, cara, não é uma coisa barata não. Você pode até fazer um financiamento ali com a Caixa que você vai ficar encalacrado até o pescoço pra pagar aquilo durante, muitos anos. E aí, fazendo as contas, eu vi que eu poderia sim tentar arcar com esse apartamento. Seria, teoricamente, o momento certo, porque eu tava há alguns anos no mercado de trabalho, eu tava num emprego estável. E aí, seria o melhor momento pra fazer aquilo. Só que aí, eu ia ficar o quê? Afogada até o limitezinho do meu pescoço. Eu não ia conseguir fazer as viagens que eu queria fazer, eu não ia conseguir dar muito rolê como antes, mas eu teria ali a segurança do meu apartamento comprado e no momento certo. No momento, na hora certa. Corta para depois de 2 anos, Karina sendo mandada embora desse emprego de uma forma completamente surpreendente, que ela nem esperava, ela nem foi avisada. Corta para Karina 5 meses desempregada e depois arrumando um outro emprego, que depois de 4, 5 meses ela também foi mandada embora. Aí eu fico pensando, o que eu estaria fazendo agora? Como é que estaria a minha cabeça agora? Sendo mandada embora 2 vezes, com um big de um apartamento para pagar uma dívida gigante com a Caixa, ao mesmo tempo cansada do mundo corporativo, querendo dar uma pausa desse negócio de corrida desenfreada de trabalho, de produtividade. Cara, como é que estaria a minha cabeça agora? E tudo isso sozinha. Para quem é casado, para quem tem uma outra pessoa para dar um suporte emocional, financeiro, joia, mas para quem não tem, desjoia. Só que aí, olhando em retrospecto, qualquer um falaria, não, Karina, em 2021, esse é o momento certo pra você fazer isso, essa é a hora certa. Só que aí, eu não tomei essa decisão naquela época, eu decidi viver, e tudo isso levou ao momento que eu tô vivendo agora. Eu tô muito mais tranquila nas decisões que eu tô tomando agora, porque eu não tenho uma grande coisa pra arcar, tipo, pagar um apartamento. Eu tô podendo, inclusive, tomar essa decisão de fazer um intercâmbio, justamente porque eu não tenho nada aqui. E aí você vê que lá atrás, em 2021,
Se eu tivesse tomado aquela decisão porque era o momento certo, hoje eu não teria as opções que estão abertas pra mim. Então você acha mesmo que tem momento certo pras coisas? Não tô falando que a gente simplesmente tem que jogar tudo pro alto e fazer loucuras, mas a gente tem que flexibilizar um pouco essa questão de pensar o que é a hora certa, ainda mais quando é com relação ao outro. A gente não sabe da vida do outro, a gente não sabe como que tá a cabeça do outro. E eu acho que desapegar um pouco dessa ideia faz a gente viver mais as coisas. Ah, eu gosto de você, você gosta de mim, mas não sei se a gente daria certo num relacionamento. Começa, tenta. Se você não começar e tentar, você não vai saber se vai dar certo ou não. E e se der muito certo? Se der errado, pelo menos você tentou, pelo menos você viu que deu errado, você passa pro próximo. Você não vai ficar a vida inteira pensando, nossa, e se, hein? E se? E se der certo, você tá vivendo o melhor de sua vida, meu amigo. A gente não tem controle sobre a vida, a gente não tem controle se vai estar vivo. Então, vamos tentar soltar um pouco dessa ideia de que existe um tempo certo pra fazer alguma coisa, porque não existe. Existe a decisão que faz mais sentido com o momento que você tá vivendo. Quem tem condições de saber se é realmente o melhor momento, se faz mais sentido, é unicamente você.